utilizar o Shadow IT em nosso benefício, abraçando a inovação. Isso aí, eu não vou investir muito tempo nesse slide, porque isso aí faz parte do blog post que eu fiz. Mas basicamente são direções de como tentar fazer essa reconciliação. Gostaria de falar também um pouquinho de uma coisa que eu trabalhei durante 3 anos nos Estados Unidos, antes de voltar aqui para o Brasil. Eu era um especialista em segurança de nuvem. Eu estava muito ligado a todas as publicações, os padrões emergentes que estavam sendo publicados na época. E eu fiz algumas palestras para vários clientes e eu vi que realmente existia um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E é verdade, essa publicação do NIST, que é um instituto que faz a padronização do uso de tecnologia dentro do governo federal americano, eles passaram por 15 revisões só para definir o que é nuvem. Isso foi finalmente publicado em 2011, quer dizer, muito recentemente, nessa publicação 800-145. Então, vamos dar uma olhadinha para fazer uma análise de risco e em cima dos serviços que dependem de nuvem, é necessário entender de nuvem. O que é a nuvem? Quais são, então, essas 5 grandes características que a gente pode abordar para poder entender melhor qual é o risco que o Shadow IT traz para a gente, mas começando lá mesmo do início, da infraestrutura, que é nuvem. De acordo com esse documento do NIST, que passou pelo mundo inteiro, recebeu o carimbo de um monte de gente, são as cinco características que definem se o que é nuvem ou não, são essas aí. Uma é autosserviço, que é o self-service, que basicamente está nas mãos do usuário ele fazer provisionamento do que ele quer usar. A segunda característica é que o serviço de nuvem ele está sempre conectado, ele está sempre online, você precisa ter uma conexão via rede com ele, senão não é nuvem. O terceiro são que os recursos que compõem a solução de nuvem, eles são compartilhados. O quarto é elasticidade, que quer dizer, basicamente a plataforma não tem limite do quanto você pode exigir dela. Se você quer estar usando 20 MB hoje, amanhã você passa a usar 5 GB, não tem problema. A ideia é que a nuvem lhe proveja isso. Você hoje tem um sistema na nuvem, por exemplo, de uma entrega de pizza. No dia que tem jogo de futebol, por exemplo, o sistema vai ter que ser capaz de lidar com todos os requerimentos de entrega de pizza, que são muito maiores do que um dia que não tem jogo. Então, isso é elasticidade. E o outro é o serviço medido. Tudo que se faz num ambiente de nuvem, é necessário que exista uma medição. Tudo tem que estar preparado exatamente para fazer a tarifação, o bilhetamento. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer essa análise de risco aqui de nuvem. Por exemplo, vamos começar pelo autosserviço. Qual é o risco, um dos riscos inerentes ao autosserviço? Quer dizer, o usuário ele tem poder administrativo, ele pode fazer o que ele quiser, então ele pode fazer uma grande bobagem. Como, por exemplo, alocar mais disco do que é necessário, alocar mais processamento do que é necessário, etc. Então, isso é um dos riscos da nuvem. E eu estou fazendo esse exercício aqui porque isso aqui é uma coisa que não foi feita, não tem sido feita. Então, basicamente, se repudia a nuvem. Não, a nuvem não é seguro, não é bom, mas e aí? Por quê?
comunicação conectada. Sem rede não existe nuvem. Então isso é um risco a ser também analisado. Recursos compartilhados. O que acontece? Quando você dispara qualquer serviço ou processo na nuvem, você não sabe onde ele está rodando. Ele pode estar rodando aqui no Brasil, num servidor na China, num servidor na Europa, ninguém sabe onde está rodando. E você nem sabe nem sabe o que está rodando junto com o seu serviço no servidor. Então pode ser que esteja rodando alguma outra coisa de um cliente, de um outro cliente da nuvem, que pode atacar o seu processo. Então isso é mais um risco que deve ser entendido e deve ser analisado. O outro, para a elasticidade, qual é o problema? Pode haver, da mesma forma que o autosserviço, você tem um usuário que tem um poder muito grande, pode fazer uma besteira, um processo também pode começar a fazer besteira e ninguém vai notar, que é o conhecido trem perdido. Nos Estados Unidos se chama runaway process. Algum processo começa a rodar, ele começa a demandar um monte de recursos da rede e ninguém se liga muito, porque é assim mesmo que a nuvem tem que ser. Ela tem que ser elástica, você pede, ela dá. E por último, o serviço medido, que existe uma perda de privacidade, porque pode existir uma perda de privacidade, porque você sabe o que todo mundo está fazendo a qualquer momento, que recurso ele está utilizando, quanto ele utilizou, e você tem um histórico completo disso. Então existe essa questão de risco de perda de privacidade. Tá ok? Então, eu espero que não esteja muito corrido. Mas aqui. O outro componente do Shadow IT são os dispositivos, que está aí listado basicamente tudo que você possa imaginar de risco em ter um dispositivo móvel, ele entra nesse cálculo da análise de risco do Shadow IT. Pode perder o equipamento, ele pode não funcionar na hora que você quer, porque ele não tem capacidade computacional adequada, etc. Então, qual a metodologia que se utiliza hoje em dia para continuar fazendo essa análise de risco e, o mais importante de tudo, a avaliação e o tratamento? Ela é definida na ISO 31000, que é um processo de gestão de riscos. Basicamente, se inventaria todas as pessoas, os processos, as tecnologias, as quais se deseja fazer análise, e uma vez que esse inventário estiver pronto, aplica-se a conformidade que cada ativo deve ter e se avalia. Bom, esse ativo aqui, ele não está aceitando esse controle não está sendo implementado. O que a gente vai fazer? E aí faz-se o tratamento, que é exatamente a execução de como mitigar aquele risco ou não, simplesmente aceitar. Esse processo é contínuo, à medida que vão se descobrindo ativos diferentes, que novas normas e padrões vão sendo criados, e assim por diante. Então, qual é a nossa solução aqui da Módulo exatamente para fazer isso e ajudar vocês a abraçar os benefícios do Shadow IT de forma que não se aumente o perfil de risco da empresa? É uma ferramenta que implementa exatamente esse processo que eu falei. Ela é uma plataforma extremamente flexível, com um poder de análise imediata e suporta todas as pessoas que fazem parte desse processo, dos analistas que vão analisar um risco particular e vão dizer como que aquele risco vai ser tratado, e ela comporta a criação de uma base de conhecimentos, que são todas as normas, todas as conformidades que devem ser aplicadas nos ativos. Ela também é um banco de dados que armazena todas as informações, que gera
gráficos, que gera relatórios, etc. Então, vou falar um pouquinho da Módulo para terminar o nosso papo aqui. A Módulo é uma empresa global, perdão pelo erro tipográfico, tá global, e nós estamos sediados em 4 países, e aqui no Brasil nós temos escritórios tanto no Rio, São Paulo, quanto em Brasília, e já trabalhamos em 32 países, provavelmente mais nesse momento. A Módulo é reconhecida internacionalmente. Nossa ferramenta, o Risk Manager, ele já ganhou vários prêmios e está aí um exemplo dos mais recentes. Então agora eu vou... foi um pouquinho corrido, mas eu queria exatamente falar do assunto da forma mais completa possível. E agora eu vou abrir para perguntas. Tá, obrigado. Eu estou aqui com as perguntas. Uma das perguntas é como inventariar o Bring Your Own Device, como inventariar todos os dispositivos. Bom, não existe uma fórmula nem um processo que vai descobrir todos os dispositivos que existem, que todo mundo está usando. Uma vez que eles utilizem algum recurso da rede corporativa, aí sim fica mais simples, mais fácil de se identificar esses dispositivos. Em termos da nossa ferramenta, como eu já falei, ela tem capacidade de fazer isso de 2 maneiras, da maneira automática, como eu descrevi, que uma vez que o dispositivo toca na rede corporativa, ele consegue ser descoberto, e a outra maneira é por questionário. Nós temos, como parte da ferramenta, os analistas podem criar questionários e mandar para todos os usuários, todos os funcionários da empresa, e eles respondem, realmente eu tenho esse dispositivo, e aí começa-se a fazer o análise de risco e tratamento. A pergunta 3 é se há ferramentas para monitorar o dispositivo. Sim, existem, como eu já falei. Existe a maneira automática e existe a maneira não automática, através de questionários enviados por correio eletrônico. E também existem outras maneiras, como eu falei, o processo mais fechado, não existe um processo que responde a todas as perguntas, mas pode-se também ir a encontrar de outras maneiras, uma vez definido, uma vez que se descobre qual é o serviço de nuvem que está sendo utilizado pela equipe da empresa, você pode ir no serviço de nuvem e perguntar quais são os dispositivos que estão conectando aquele serviço, e aí fazer o inventário também dessa maneira. Então, o limite é a criatividade de como descobrir os dispositivos que estão sendo utilizados pelo Shadow IT. Uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, riscos, pesadelo na contabilidade, mas também pode ser um benefício. Sim, claro, então, foi o que eu falei. Pode ser um benefício, e é um benefício, exatamente porque se não se está utilizando o orçamento para compra direta de equipamentos e serviços, e esse processo de compra empresarial é, em geral, muito mais complicado, porque ele exige uma nota fiscal, no caso do Brasil, uma nota fiscal, uma fatura, uma conta de banco para poder fazer o pagamento, etc. E no caso do Shadow IT, isso é simplificado de forma
de uma maneira muito grande. Por quê? Porque eu posso pagar agora com cartão de crédito, não existe um contrato, os contratos em geral não são de longo prazo, não, eu não conheço nenhum contrato que perdure mais de, de, de 12 meses, e as formas de cancelamento são muito mais simples, não precisa pedir para devolver as coisas e etc. Sim, a avaliação do risco, a pergunta foi, a avaliação de risco é diferenciada conforme o tipo de serviço? Sim, ela é diferenciada de acordo com o tipo de serviço. Por quê? Porque cada serviço tem componentes diferentes de ativos, de pessoas e de processos. E para cada pessoa, processo e tecnologia, eu tenho uma série de normas ou leis ou estatutos ou políticas que eu vou aplicar. E esse universo ele é gigantesco de combinações. Então, sim, a resposta é sim. A avaliação é diferenciada conforme o tipo do serviço. Criptografia. Bom, uma pergunta. Carlos, atualmente a criptografia, encapsulamento SSL e outras formas de fazer um canal seguro são as únicas formas de se disponibilizar serviços seguros na rede, na nuvem? Eu diria que sim. Hoje em dia, essas são as maneiras mais conhecidas e mais utilizadas de se minimizar o risco do uso das comunicações da tecnologia de nuvem. Estão sendo criados outros. Agora, uma coisa que eu queria enfatizar, aproveitar para enfatizar com essa pergunta, é o seguinte, que a gente fica muito por volta, eu vejo isso muito no campo, a gente se autocondiciona a tentar resolver um problema que é sócio-técnico-econômico só com tecnologia. O problema de segurança, ele não é um problema que se resolve só com tecnologia, como foi colocado, criptografia, encapsulamento SSL, TLS, etc. A educação de todos os envolvidos, não só os usuários, mas o pessoal de informática, é muito importante. Porque segurança é composta de processos, pessoas e tecnologia. E esse balanço ele tem que ser mantido a todo momento. Então, não adianta, como eu vi isso no banco, você dar um token RSA para as pessoas fazerem a autenticação e atrás elas escrevem qual é o PIN delas, a senha delas. Quer dizer, você gastou uma fortuna numa tecnologia que é segura, que é a senha que dura uma vez só, é um one-time password, mas que por falta de educação do usuário ou por uma questão de comodidade, ela é destruída. Então, são todas essas as perguntas que chegaram aqui para a gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade de mandar um e-mail diretamente para mim. Surgiu mais uma pergunta. Em caso de roubo de algum dispositivo que já esteve trocando informações na nuvem, como avaliar e gerir este risco? Eu acho que essa pergunta tem várias respostas. Depende, mas eu vou fazer vou dar uma resposta para uma determinada condição. Imagine que aquele dispositivo ele já é conhecido e que se saiba que tipo de informações ele estava lhe dando. Uma vez que, se eu tenho essa informação, eu posso avaliar e gerir esse risco utilizando processos e tecnologia. Por exemplo, vou dar o exemplo do iPhone. O iPhone hoje, se alguém perde o iPhone, você tem a opção de ir no
em inglês chama Find My iPhone, não sei qual é a tradução em português, mas é um serviço que a Apple disponibiliza, que você pode ir lá e dizer que o seu telefone foi roubado. E você pode, inclusive, apagar os dados remotamente. Bom, isso aí faz parte da mitigação. Agora, avaliar o risco, aí sim, tem que ser a partir de informações que se teve a priori do que aquele dispositivo estava fazendo, de que informações ele estava possivelmente carregando localmente. E que tipo de acessos ele tinha também, quais aplicações que ele acessava, o que essas aplicações faziam e etc. Por isso que é importante fazer o inventário correto de tudo que está envolvido no universo do Shadow IT. Então, a primeira etapa sempre vai ser a de descoberta. Isso respondeu a pergunta? Ok. Muito obrigado. Então, é isso. Eu vou devolver para vocês 10 minutos do seu tempo. Agradeço imensamente pela sua presença, pelas perguntas muito pertinentes. E de novo, eu estou disponível no meu correio eletrônico para qualquer questionamento. Está aí carlos.almeida@modulo.com e ficaremos muito felizes em ajudar vocês a diminuir, ou não diminuir, mas controlar o perfil de risco da sua empresa. Muito obrigado. Obrigado a todos, e hoje à tarde a gente vai disponibilizar a apresentação e a gravação através do nosso site, e todos que compareceram e se inscreveram para o webinar vão receber um e-mail também com os links para os downloads, tá? Muito obrigado a todos, bom dia e estamos à disposição. O e-mail do nosso canal de atendimento, a gente tem através do nosso site links para envio de mensagens, ou vocês podem enviar para insidesales@modulo.com.com ou atendimento@modulo.com. Obrigado a todos e um bom dia.